Na aula de hoje, eu vou te apresentar todas as operações que eu realizei junto com a minha turma na última semana, trazendo todo o passo a passo da análise, marcações, ponto de entrada e gatilho de entrada, para que você possa compreender e colocar em prática da mesma maneira. Fique até o final dessa aula, que eu vou trazer à tona o que muitos escondem de vocês. Bora lá! Na segunda-feira eu compartilhei essa análise para a turma, no GBP/USD. Quando o mercado buscasse essa região de oferta juntamente com a Fibonacci, manipulando uma região de resistência intermediária, nós podemos vender especulando abaixo do preço. Acompanhe a conclusão desta operação. Fazendo a nossa relação de macro para micro, de M5 para M1, observe que em M5 o mercado começa a subir lentamente, configura várias ondas de alta buscando um certo alvo. Até mesmo, ao longo dessa onda de impulso, o mercado começou a se afunilar, indicando fraqueza dos compradores. Portanto, nós podemos marcar a região de suporte do padrão Cunha e a região de resistência deste padrão. Perceba que ele foi se afunilando ao longo daquela movimentação, até o momento que houve uma manipulação naquele padrão, rompendo com bastante intensidade e voltando com a mesma intensidade. Para quem não conhece o padrão Cunha, é um padrão que pode ser configurado em dois cenários. Primeiro, o cenário de reversão, segundo, o cenário de continuação. Imagine o seguinte cenário comigo. Tendência principal de alta e a favor dela, o mercado começa a se afunilar, apresentando o padrão Cunha apontado para a mesma direção. Tendência de alta, Cunha apontado para a mesma direção, sinaliza a fraqueza da demanda, ou seja, há uma fragilidade dos compradores. Tende a acontecer uma reversão de tendência. Segundo cenário, tendência principal de alta e começa a configurar um padrão Cunha apontado contra a direção oposta, ou seja, apontado para baixo, indicando uma continuação na tendência vigente, uma tendência principal de alta. Combinado? A ideia é muito simples, só siga essa regra. Para onde o ângulo estiver apontado, ele romperá contra. Se estiver apontado para cima, romperá para queda. Se estiver apontado para baixo, romperá para cima. Anota essa regra que fica muito fácil. Bora aqui na tela. Ou seja, o mercado configurou esse padrão Cunha apontado para cima, indicando que tende a haver uma nova estrutura de queda. Ah, Carvalho, por que ele rompeu para cima? Isso daqui se chama manipulação. Porque entenda uma coisa, sabendo que está havendo a formação de um padrão Cunha, muitos venderão nesta região, enchendo de stop loss, enchendo de liquidez aqui em cima. O mercado realiza essa forte movimentação de alta para capturar esses stops e após isso reage com bastante intensidade, devolvendo todo o movimento, apenas uma captura de liquidez, apenas uma manipulação. Perceba que, dentro desta onda de impulso, o mercado começa a subir lentamente, ou seja, o movimento corretivo. O nosso papel é buscar boas opções de venda, acreditando na continuação deste movimento de baixa, de acordo com o viés do padrão formado. Então marcaremos aqui a nossa região de oferta, e no caso, foi esse padrão Doji que antecedeu essa forte onda de impulso de baixa, visto que próximo dela configurou três topos nivelados, gerando liquidez próximo da nossa zona de interesse. Puxando a Fibonacci desse topo até esse fundo, nós temos a 79% na confluência. Então qual que é a nossa ideia nesse momento? Se o mercado romper essa região de resistência, ou seja, havendo uma manipulação nessa zona, cravando na oferta, nós podemos vender especulando abaixo do preço. Testou a região de resistência novamente, configura uma mini movimentação de baixa para induzir os vendedores, mercado sobe manipulando todo mundo que vendeu de forma antecipada naquela região de resistência, cravando na oferta e na 79%. Quando houve essa belíssima rejeição em padrão Harami, entramos vendido na abertura desta vela para o final da próxima. Infelizmente, essa vela acabou comendo a nossa taxa no finalzinho da operação, dando loss na entrada. No segundo finais dessa operação, o mercado acabou subindo e favoreceu um loss nessa operação, com R$600. E nesse caso em particular, estava próximo de notícia. Até sinalizei para a turma que seria um pouco arriscado executar essa operação, mas quem quisesse realizar, poderia entrar com a metade do stop loss, que foi o que eu fiz ali. Entrei com a metade do meu stop loss, que era de R$1.200, entrei com R$600, protegendo meu capital, sabendo que era uma operação um pouco mais arriscada. Então, na segunda-feira, tivemos um stop de R$600, um stop parcial. E de acordo com a nossa análise, de fato, nós gravamos uma operação de venda exatamente nessa faixa de preço, saiu notícia estopando tudo. Depois disso, o mercado derreteu de acordo com a nossa análise. Então, o viés da nossa operação estava totalmente correto, mas essa operação pode ter sido influenciada pela notícia, causando esse stop loss. Normal, faz parte. Um stop nessa operação, o mercado estourou notícia, varreu toda a liquidez. Depois disso, foi-se embora de acordo com a nossa visão, sinalizada pelo padrão Cunha. Bora para terça-feira. Então, conclusão de segunda-feira, stop parcial.
Terça-feira fizemos uma operação no EURUSD, baseado nessa análise. Compartilhei para a turma que quando o mercado buscasse exatamente essa região de oferta, com POC, Fibonacci, nós podemos vender especulando abaixo do preço. Acompanhe aqui na tela. EURUSD tempo gráfico de M5. O mercado realizou essa forte movimentação de baixa e começou a corrigir, apresentando essa pernadinha de alta bem fraca em comparação à pernada anterior. Perceba que ao longo desse movimento corretivo o mercado apresenta topos nivelados, gerando muita liquidez acima dos topos. Assim que houve o rompimento da última mínima, gerou mais liquidez ainda. Porque pensa comigo, se muita gente vende após o rompimento de fundo, após o rompimento do pivô, estão colocando stop loss ou aqui no meio ou então aqui em cima da última máxima. Então tem muita liquidez que tende a ser capturada para que o mercado dê início a uma nova movimentação de baixa. Então meu papel nesse momento é buscar uma região de interesse mais próxima dessa liquidez gerada, que no caso era esse candle positivo que antecedeu essa forte onda de impulso de baixa. Puxando a Fibonacci desse topo até o fundo, nós temos a confluência da 61.8. Quando o mercado buscasse tal região e apresentasse uma rejeição, nós podemos vender especulando abaixo do preço. Refinaremos em M1. Já no tempo gráfico de M1, o mercado começa a subir lentamente em busca da nossa região de interesse. Até mesmo no final dessa onda de impulso, começou a se declinar, sinalizando a exaustão dos compradores, mas como estava em cima dessa região de resistência, para nós é apenas uma indução, só gerando liquidez para que nós possamos vender naquela região de oferta macro. O que o mercado fez? Ele veio, buscou a nossa região, apenas aguardamos a rejeição. Quando o mercado rejeitou, ainda dentro da zona de oferta, apresentando esse padrão estrela cadente, entrei vendido na abertura desta vela para o final da próxima e infelizmente tive mais um dia de stop naquela semana. Está finalizando a primeira e única operação realizada no dia no EURUSD, favorecendo um stop loss no dia, entrado com R$ 1.200. É muito importante que você saiba analisar os ciclos de mercado para que você consiga proteger seu capital em dias ruins, em dias complicados para o seu profissional e consiga de fato lucrar muito em dias bons, em dias positivos para o seu profissional. Como por exemplo, naquela sequência de 14 dias de take, na verdade, mais de 14 dias de um take, nós surfamos muito bem, pegamos ali ótimas operações e estávamos otimistas. Quando nós tivemos 2 dias de stop seguidos, opa, dá uma freada, você deve ir com mais cautela, porque pode ser que esteja mudando o ciclo, ou apenas 2 dias ruins mesmo, tá? Quando você perceber essa mudança de ciclo, você deve dar uma freada, pensa com mais calma. No próximo dia, seja mais cauteloso, analise com mais atenção. Isso daqui é muito importante para que você não caia em um ciclo negativo ou até mesmo leve stop loss à toa por conta do emocional. A nossa dica que vai ser muito importante para o seu aprendizado futuramente. Então bora lá para quarta-feira, que foram 2 operações maravilhosas. Na quarta-feira sinalizei 2 entradas. A primeira no EUROSTOP Y. O mercado manipulou esta região de resistência. Sinalizei que quando o mercado voltasse a trabalhar abaixo daquela região, rompendo um pivô de baixa, juntamente com a POC, nós podemos vender especulando abaixo do preço. Acompanhe aqui na tela. EUROJPY tempo gráfico de M5. O mercado realizou essa forte movimentação de alta, um movimento explosivo, e no final dela começou a se declinar, até mesmo apresentou 3 topos nivelados, gerando muita liquidez acima dos topos. Qual que é a nossa ideia nesse momento? Aguardar uma captura dessa região de resistência para vendermos no falso rompimento, acreditando na baixa do preço. Então marcaremos a região de resistência, que tende a ser manipulada. Olha essa dica aqui interessante. O mercado rompeu com muita intensidade aquela região de resistência. Realizou o throwback, muitos compram nessa região, gerando muita liquidez abaixo dos fundos, porém muitas vezes é apenas uma manipulação naquela região de resistência. Até mesmo você consegue concluir essa visão quando o mercado realiza o throwback e começa a subir lentamente, de uma forma fraca. Olha como que ele subiu fraquinho em comparação com a pernada anterior. Quando é um rompimento válido, assim que realiza o throwback, ele já apresenta a mesma intensidade da pernada anterior. Isso aqui não houve, foi uma divergência nessa pernada em comparação com esta. E você concluir essa mesma ideia que eu acabei de comentar, o mercado subindo fraco, não consegue dar continuidade àquela tendência, quando ele apresenta aqui topos nivelados e realiza uma forte movimentação de queda. Um movimento rápido, brusco, em comparação com as pernas anteriores e na alta. Isso aqui demonstrou um interesse vendedor. Perceba que dentro dessa mesma onda de impulso, o mercado começa a subir lentamente. Olha como que ele sobe fraco ao longo daquela movimentação, né? Então caso o mercado realize uma forte onda de impulso novamente,
Rompendo esse último fundo, eu posso puxar a POC e buscar uma opção de venda especulando abaixo do preço. O mercado realiza essa movimentação de baixa, rompendo aquele último fundo, configurando o que eu acabei de comentar. O que eu faço? Puxo o volume de rende fixo do início da pernada de baixa até o final dela. Perceba que a POC está exatamente nessa faixa de preço, em cima desta regiãozinha de oferta. Quando o mercado testar exatamente esta região e rejeitar, eu posso vender especulando abaixo do preço. Quando houve essa rejeição em padrão doji, em cima da POC, vendo na abertura desta vela para o final da próxima, oferecendo um belíssimo take. Então, com essa operação na micro tendência, finalizamos um ótimo take. Bora para a segunda operação. Após a nossa operação, o mercado deu mais uma acumulada, depois ele reagiu de acordo com a nossa análise inicial. E ainda na quarta-feira, no EURUSD, compartilhei essa análise para a turma. O mercado manipulou uma região de suporte, fazendo um movimento em V, validando uma região de demanda com a confluência da 79% da Fibonacci, o mercado corrige buscando aquela região. Sinalizei quando o mercado buscasse tal faixa de preço, nós podemos comprar especulando a alta do ativo. Acompanhe aqui na tela. O mercado realizou essa forte movimentação de alta, já percebemos que a intenção é dos compradores e começa a corrigir. Ao longo desse movimento corretivo, o mercado apresentou aqui dois fundos nivelados, gerando muita liquidez abaixo dos fundos, que posteriormente foi capturada. O mercado manipulou aquela região de suporte anterior. Após a manipulação, desenvolveu essa forte estrutura de alta, configurando o movimento em V de manipulação, demonstrando de fato que há interesse comprador naquela estrutura. O que eu faço? Puxo a minha região de demanda, que é esse padrão martelo que antecedeu aquela forte onda de impulso. Refinaremos em M1. O mercado realizou essa forte movimentação de alta e começou a corrigir em busca da nossa região de interesse, para retestar aquele suporte que sofreu a manipulação inicialmente, juntamente com a zona de demanda validada após a manipulação. O nosso papel é buscarmos boas confluências ao longo desse movimento corretivo para comprarmos, acreditando na continuação deste movimento. Puxaremos a Fibonacci, esse fundo até o topo. Nós tivemos a confluência da 79%. Quando o mercado buscasse exatamente essa região, podemos comprar acreditando na alta. Agora faça uma pequena comparação entre essa pernada de alta e a pernada que está atuando nesse momento, a pernada de baixa. Perceba que a pernada de alta demonstrou muito mais intensidade, a pressão compradora, grande deslocamento em um curto espaço de tempo. Já essa pernada de baixa demora muito mais tempo para percorrer o mesmo movimento, ou seja, não há interesse nessa movimentação de queda, é apenas um movimento corretivo. Até mesmo pode marcar aqui uma região de resistência, pode marcar aqui um suporte e você observará que é a formação de um padrão cunha de continuação. Ou seja, houve uma forte onda de impulso e o mercado começou a se afunilar, apontado para baixo, indicando que haverá uma nova estrutura de alta. Perceba que, ao longo da formação dessa região de suporte, o mercado gera muita liquidez, que tende a ser capturada. Mercado cravando aqui, eu posso comprar acreditando na alta do preço. O mercado cravou milimetricamente nessa região, foi onde eu comprei para o final da próxima vela e o mercado explodiu de acordo com a nossa análise. Foi de fato uma belíssima operação, uma belíssima análise visando a compra no EURUSD. E com essa operação, somente com o lucro da anterior, finalizamos mais um dia de take de uma forma incrível. Então perceba que em apenas um dia, com duas operações sendo bem conservador, recuperei 2 dias de prejuízo, de segunda e terça-feira. Eu poderia ter entrado com Soros na segunda operação, lucraria ainda mais, mas eu queria ser conservador por conta daquele ciclo um pouco complicado. Enfim, seja consciente. Teve dia de stop? Preserva seu capital. Teve mais um dia de stop? Preserva ainda mais. Seja cauteloso. No próximo dia, paciência. Analise bem. Busque boas operações para que você não caia em um ciclo negativo. Bora para quinta-feira que foi feriado, mas eu quero trazer para vocês alguns estudos. Foi feriado lá nos Estados Unidos, então as corretoras acabam fechando, não dá para fazer operações. Mas nós fizemos algumas análises, como estudos, e eu gostaria de compartilhar para vocês. Na quinta-feira, por ser feriado nos Estados Unidos, as corretoras fecham, impossibilitando qualquer tipo de operação. Mas seria um dia de take incrível, porque nós fizemos vários estudos, analisando como a gente estivesse operando, e nós fizemos aqui vários pontos de entrada que foram bem interessantes. Bora lá! No USD, eu compartilhei duas visões. Uma visão de compra e uma operação de venda. Ou seja, o mercado configurando uma estrutura principal de alta.
sinalizei que está em busca de um alvo macro, uma zona de oferta macro, e ao longo daquele movimento nós podemos especular operações de compra na micro tendência, visando que o mercado busque o seu alvo principal, que no caso era a zona de oferta. Acompanhe aqui na tela. Após gravar o fundo de mercado com aquela operação de quarta-feira, o mercado reagiu muito bem de acordo com a nossa análise. Ele devolveu praticamente a metade do movimento, fez aqui uma espécie de movimento em V. Perceba que dentro desta onda de impulso de baixa, o mercado começou a subir lentamente, apresentando pouca intensidade em comparação à perna anterior. É uma breve especulação. Observe que a partir desse topo até esse fundo, o mercado demorou em questão de 4 horas, quase 5 horas para cair. E desse fundo até o topo atual, o mercado demorou aqui mais de 10 horas. Ou seja, está indicando que essa movimentação de alta é uma movimentação corretiva em relação à pernada anterior. Então esse movimento de alta está buscando uma região de oferta para que ele volte a cair, buscando uma região de demanda macro, para depois disso ele possa dar continuidade àquela tendência principal. Ou seja, esse movimento em A, B e C faz parte de uma correção macro dessa pernada anterior para que o mercado continue a estrutura principal. Então, nesse movimento, você pode especular operações de venda em busca do seu alvo principal e operações de compra na micro, acreditando que o mercado continue essa movimentação. Foi exatamente o que nós fizemos. Então, bora observar qual que é o alvo do preço. Se ele está subindo em busca de um alvo, identifique qual alvo é esse. É muito simples. Puxe o volume de rende fixo do início da pernada de baixa até o final dela. Perceba que a POC está exatamente nessa faixa de preço, em cima de uma regiãozinha de oferta, e nós levamos em consideração esse pavio que antecedeu essa forte onda de impulso. Puxando para o lado, nós temos aqui uma belíssima regiãozinha de oferta. Bora observar que o mercado está subindo buscando tal região. Apresentou aqui dois topos nivelados, gerando liquidez, começa a descer lentamente. Ou seja, para quem não sabe, o padrão topo duplo é um padrão que sinaliza reversão. E quando o mercado rompe essa última mínima, muitos venderão do rompimento, ou até mesmo no pullback, e o stop loss pessoal estará aqui em cima. O mercado tende a capturar aquele stop para dar início a uma nova movimentação de baixa. Porque entenda uma coisa, quando o mercado configura um padrão de reversão, seja ele topo duplo, ombro cabeça ombro, canal declinado, próximo de uma zona de oferta e não em cima dela, é um padrão que tende a ser manipulado, um padrão que só foi criado para induzir a venda antecipada, gerando liquidez para que depois disso aconteça uma manipulação e só após a manipulação o mercado reagir verdadeiramente de acordo com a sua análise. Então, se o mercado configurou esse padrão topo duplo, quando houve o rompimento padrão, muitos venderão. Mas olha como que ele desce fraco, ao invés de reagir com de fato intensidade. Não acontece isso, porque é um padrão criado para induzir a venda. Então o que eu fiz aqui? Sinalizei para a turma que quando o mercado realizou essa forte movimentação de alta, podemos pensar na compra nesta região de demanda, que é esse candle negativo que antecedeu essa forte movimentação de alta, que rompeu o último topo da tendência anterior, e quando o mercado buscasse essa região, podemos comprar, acreditando que o mercado vai continuar essa movimentação de alta até atingir aquela zona de oferta, juntamente com a POC. E também é uma ótima opção de venda. Então aqui nós estamos especulando uma operação de compra na micro, visando que ele continue essa movimentação de alta, buscando o alvo macro. Bora refinar em M1? Perceba que o mercado realiza essa movimentação de baixa, não atinge a nossa região de demanda e volta a subir. Depois de um tempinho, o mercado volta a descer e manipula aquele fundo, cravando exatamente na nossa região de demanda. Depois disso, reagiu com bastante intensidade. Porém, você poderia ter comprado aqui de forma cravada, porque ele desceu de forma decrescente, cravou na região em pico de vela, poderia ter comprado exatamente no toque da região. E seria um ótimo take. Depois de um tempinho, o mercado gerou muita liquidez nessa região de resistência, próximo da nossa zona de oferta principal, começou a descer e tocou na zona novamente. Só que agora ele invadiu a região de demanda e apresentou uma rejeição em padrão martelo. Seria aqui o segundo take do dia. Quando houve o reteste em que o mercado apresentou o padrão martelo como rejeição, compraria na abertura desta vela para o final da próxima. Daria aí um ótimo take. Depois disso, o mercado começa a subir buscando aquela regiãozinha de oferta, configurando para a gente o canalzinho expansivo. Poderia marcar também a região de suporte
é a região de resistência do padrão expansivo, e será utilizado como confluência da POC e zona de oferta. Perceba que o mercado veio, cravou exatamente naquela região de resistência do padrão expansivo, dentro da zona de oferta, e apresentou uma ótima rejeição em padrão estrela cadente, juntamente com aquela POC, zoninha de oferta, e claro, quando houve a rejeição, poder trabalhar uma venda, e o mercado respeitou aí muito bem essa visão. Então esse foi o nosso primeiro estudo no USD e favoreceu 3 oportunidades bem interessantes, né? 3 visões, 2 de compra e uma de venda. No EuroJPY, compartilhei exatamente essa visão para a turma. Quando o mercado buscasse exatamente essa região de oferta com POC e Fibonacci, nós poderíamos vender especulando abaixo do preço. Acompanhe aqui na tela. EuroJPY tempo gráfico de M5. O mercado realizou uma forte onda de impulso, começou a lateralizar. Fundos e topos nivelados. O mercado volta a impulsionar com bastante intensidade. Quando acontece isso, puxe o volume de rende fixo, do início da pernada de baixa até o final dela, levando em consideração essas 3 pernadas: onda de impulso, movimento corretivo retangular e impulsão novamente. Perceba que a POC estava exatamente nessa faixa de preço, indicando que é a faixa mais importante durante aquele período lateral. Puxe o volume de rende fixo, marque a sua zona de oferta, que no caso é esse movimento corretivo que antecedeu essa forte onda de impulso que está na confluência da POC. Quando o mercado buscar de forma corretiva a tal região, poderia vender especulando abaixo do preço. Puxa a Fibonacci também, do topo ao fundo. Aqui nós temos a confluência de 70% juntamente com a POC. Então quando o mercado buscasse tal região, poderia vender, que seria uma ótima oportunidade. Refinaremos em M1. Perceba que o mercado começa a subir bem lentamente em comparação com a pernada anterior, demonstrando que de fato é apenas um movimento corretivo. O mercado vem, crava milimetricamente na POC em cima da 70%. Vamos ver se ele rejeitou? Bora aproximar aqui a tela. Perceba que ele rejeitou em padrão Harami. Seria uma operação de venda nesta vela para o final da próxima, dando aí um belíssimo take nesta operação no EuroJPY, visando esta linda análise. Então, conclusão de quinta-feira. Se não fosse por conta do feriado, fecharíamos aí mais um dia de take. 3 análises vitoriosas, de acordo com nossos estudos. E esse foi o fechamento da primeira semana de julho. Segunda-feira foi stop parcial, terça-feira foi stop, quarta-feira recuperamos o prejuízo dos 2 dias anteriores e fechamos aí em um pequeno lucro. Quinta-feira, feriado, sem operações. Sexta-feira, dia de payroll. O dia que eu estou gravando hoje é 10 de julho, segunda semana. Vocês vão ver aqui do lado, já fechamos aí 3 dias de take após a última semana. Que vocês verão essas operações na semana que vem. Então, essa foi nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e compreendido todas essas operações. E detalhe, recado importante, não se abale com stop. Siga o que tem que ser feito e siga o seu planejamento. Fechou? Te espero no próximo vídeo e espero que você tenha gostado. Se você gostou, apoie com o like para fortalecer e também se inscreva no canal. Tamo junto, te espero no próximo vídeo. É nóis!